A paz do Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. Graças damos a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos concede de nós podemos estar aqui para glorificar e exaltar o seu santo nome. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21. Aleluia. Como é bom estar aqui, né, irmãos? Amém. É bom poder cultuar o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso de número 1. Depois disso, manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era da Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe então a terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão então ficou triste por essa palavra, por Jesus ter dito a terceira vez: tu me amas? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Dito isto, disse-lhe: segue-me. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu quero ser breve na explanação do sermão desta noite, porque eu sei que os irmãos estão cheios do poder de Deus, aqueles que participaram do encontro, mas fisicamente estão cansados, e outros, né,
que também estão aqui, que não participaram, mas igualmente têm suas privações físicas. Eu prometo não enfadar aos irmãos, mas eu quero deixar aqui aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre restauração. E falar de restauração a partir da vida do apóstolo Pedro. Pedro era um líder nato. Naturalmente, Pedro conseguia liderar. Pedro tinha nas suas veias o dom da liderança. Tanto é que todas as listagens que nós podemos ver, nós vamos ver que Pedro sempre está encabeçando essas listagens. Talvez por causa do seu temperamento, por causa da sua personalidade. E eu tive lendo sobre a questão de personalidades, e existe pelo menos 4 tipos de personalidade o ser humano, 4 tipos de temperamento. Nós temos o sanguíneo, já deve ter ouvido falar, né? Nós temos o fleumático, nós temos o colérico e nós temos o melancólico. Eu vou dizer aqui brevemente para ver se você se enquadra em algum, né? Depois você vai entender por que estou dizendo isso aqui. O sanguíneo, ele é extrovertido, né? Ele é impulsivo, ele gosta de interagir com outras pessoas. É aquele que fala bem em público. Não é o meu caso, né? Fala bem em público. Talvez é o caso do reverendo, da Dani, né? Não sei se você se enquadra. Talvez você fale, eu sou sanguíneo, né? Porque você é uma pessoa extrovertida, você não tem vergonha, né? Você consegue falar em público. Este é um sanguíneo, né? Mas existe um outro, que é o fleumático. O fleumático, ele é um sonhador, né? Quem falou sou eu aí? Oi. Ele é dócil, ele é rotineiro, né? São pessoas controladas, preferem não se manifestar em público. Já é o contrário do sanguíneo. O sanguíneo gosta de falar em público, gosta de que as pessoas o ouçam. O fleumático já não gosta de falar em público. Ele é mais tímido, ele é mais comedido, né? E ele não lida muito bem com as críticas. O fleumático, segundo a ciência da psicologia, né? Não lida muito bem com as críticas. Aí nós temos o outro colérico. O colérico é aquela pessoa explosiva, é o nervosinho, né? É o colérico, é o dominador. Agora olha que interessante que a psicologia vai dizer, que esse tipo de pessoas são líderes por natureza, se souberem controlar a sua, né? A sua explosão. Não é verdade? Mas eles também podem ser egocêntricos. Sabe o que é egocêntrico, né? Egoístas, né? Esse é o colérico. Podem ser intolerantes, impacientes. Você está se vendo nisso aí ou não? Ninguém fala, né? Aí nós temos o melancólico. O melancólico, qual que é? O melancólico é o tímido, né? É aquele tímido. Você pergunta qual é o nome, ele não diz, né? Ele tem vergonha. Se vem aqui na frente, ele treme, né? Ele fica com a perna bamba, né?
Ele acha que quem está aí é um dragão, né? De 7 cabeças que vai pegar ele, né? Ele é o tímido, né? Mas o tímido, ele é artístico, né? Ele é detalhista. Só que ele é introvertido, né? Tem o extrovertido que fala mais do que, né, o homem da cabra, né? E tem o introvertido que já não fala nada, que é o melancólico. Eles são desconfiados, mas são leais. Mas também podem ser egoístas. Bom, eu disse aqui sobre essas 4 possíveis tipos de temperamento, de personalidade: sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico, cada um com as suas características. Porque nós estamos falando de uma personalidade da Bíblia, de um apóstolo chamado Pedro, que a psicologia bíblica vai dizer que Pedro tinha uma porcentagem de cada uma desses tipos. Pedro reunia tudo isso. Agora você imagina um homem reunir tudo isso. Pedro era sanguíneo, era fleumático, era colérico, era melancólico. Pedro era tudo isso. Veja, quando Jesus e os discípulos estão subindo para Jerusalém para comemorar a Páscoa, quando Jesus juntamente com os discípulos chegam e olha Jerusalém de longe, e Jesus está triste porque é chegada a sua hora, e Pedro olha para Jesus, e Pedro se compadece da performance de Jesus. Enquanto os outros estão cantando, Jesus está com os olhos tramejados de água, e Pedro olha aquilo e começa a chorar também. Começa a chorar também. Aí quando eles entram dentro da cidade de Jerusalém, Jesus disse assim: olha, diz para Pedro e Tiago, vão preparar algum lugar onde nós possamos comemorar a Páscoa. Então eles vão e eles encontram um cenáculo. Então lá no cenáculo eles preparam tudo, está tudo preparado. Eles preparam o cordeiro assado, eles preparam o pão asmo, que é o pão sem fermento, eles preparam o vinho e preparam as ervas amargas, né? Que eram comidas juntamente, porque as ervas amargas representavam os anos de cativeiro do Egito, os 430 anos que Israel ficou prisioneiro no Egito, amém? E eles então estavam ali comemorando a Páscoa lá no cenáculo, quando Jesus então, restringindo agora somente aos apóstolos, Jesus não está mais falando à multidão, Jesus agora está somente com os apóstolos, com aqueles que eram mais chegados dele. E eles estavam ali à mesa. Então Jesus levanta, porque enquanto eles estão sentados à mesa, e eles não haviam ainda começado a comer, a participar da Páscoa. Por quê? Porque eles estavam todos sentados e só estavam eles ali naquele local. E o pastor aqui pregou outro dia sobre o lavar os pés quando entra numa casa. E eles vinham de uma caminhada, então eles chegam em Jerusalém com os pés sujos. Então eles entram no cenáculo e se assentam, todos eles se assentam, inclusive Jesus, estão todos com os pés daquele jeito, cheio de poeira, cheio de resquício de tudo, qualquer imundícia, das fezes dos animais que eles pisavam. E aí um fica olhando para o outro, porque ninguém quer fazer o papel de escravo.
Veja, ninguém quer fazer o papel de escravo, Alex. Jesus então se levanta, pega a bacia, pega a toalha e lava e enxuga o pé dos discípulos. Vai lavando e vai enxugando, lavando e vai enxugando. E Pedro então já começa a manifestar suas personalidades. E Jesus então lava o pé dos discípulos, enxuga, e quando vai chegar no Pedro, Pedro dá aquele, faz que nem o Michael Jackson, dá os passos para trás e diz: não, Senhor, tu lavar os meus pés? Não, não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai fazer papel de escravo. Eu deveria lavar o seu pé. Mas veja que interessante, Dani, ele queria lavar o pé de Jesus, mas dos discípulos não. Meu Deus, olha aí. Puxa saco. Ele queria lavar os pés de Jesus. Não, Jesus, o Senhor não vai lavar meu pé, não. Eu deveria lavar o seu. Mas ele não disse: eu lavo o seu e dos outros irmãos. Não, ele queria lavar só o de Jesus. Isso é uma lição para nós, irmãos. Há pessoas que são assim, faz acepção de pessoas, sabe? Faz acepção de pessoas. Com aquele eu converso, com aquele não. Aquele eu ajudo, aquela não. Meu Deus, olha aí. Com aquele eu tenho comunhão, com esse outro não. É o que Pedro estava demonstrando aqui, ali. Não, lavar o pé de Jesus, tudo bem, mas dos outros discípulos, não. Olha aí, pé tudo cheio de fezes de vaca, de cachorro, hein? Olha. Aí Jesus, que conhece o nosso coração, conhece o profundo, o escondido da nossa vida, sabe mais de nós do que nós mesmos, ele diz assim: ô Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Olha como Pedro, a sua personalidade é interessante. Quando Jesus diz isso, ele fala: então pera lá, Senhor, então lava o pé, lava a mão, e se quiser lava também a cabeça. Aí Jesus: não, só os pés, porque vocês já estão limpos. Vocês não precisam ter outras coisas lavadas, só os pés. Somente um aqui que não está limpo. Ele estava falando de Judas, né? Então Pedro deixa que Jesus lave os seus pés. Os irmãos estão entendendo? Amém. Depois disso, depois que Jesus lava os pés de todos, e aí eles participam, né, da Páscoa, eles comem o cordeiro, eles comem o pão, eles bebem o vinho, eles comem as ervas amargas, para lembrar da época do cativeiro. Ali Jesus então institui a ceia. Jesus fala sobre o céu, Jesus fala sobre o Pai, Jesus fala sobre o Espírito Santo, Jesus fala como é belo o céu, Jesus fala como é lindo poder estar na presença do Pai. E eles ali encantados, e eles cantam um hino, e eles vão em direção ao jardim do Getsêmani, na prensa do azeite. E eles estão indo para o Getsêmani, lá na prensa do azeite, o jardim das oliveiras. E quando eles chegam ali, Jesus disse: olha, fiquem vocês aqui, e eu quero comigo Pedro, Tiago e João. Nós vamos um pouco mais para dentro, nós vamos avançar um pouco mais, porque nós vamos orar, nós vamos buscar, porque a minha alma está profundamente angustiada. Eu preciso que alguém me ajude em oração. Irmãos, sabe,
quando é levantado algo na igreja, e como foi falado aqui, reverendo, sobre a questão de levantarmos um clamor pela cidade, sabe, o princípio é o mesmo. É preciso que alguém esteja junto em oração, em intercessão para um propósito. Amém? Para um propósito. E nós não conseguimos fazer isso sozinho. Nós precisamos. Toda sexta-feira nós estamos aqui com a diaconisa Val, estamos aqui orando. Venha orar conosco. O beneficiário é nós mesmos. Nós é que somos beneficiados com a oração. Porque quando nós oramos, nós temos conexão com o Pai. Quando nós oramos, nós podemos receber do Pai aquilo que Ele requer de nós. Amém? E eles então vão orar. Os 8 ficam lá, e 3 vai com Jesus. E Jesus diz: olha, os 8 estão orando lá atrás, vocês 3 oram aqui, e eu vou um pouquinho mais para frente. E Jesus vai. Jesus então vai e ora, está orando, e chega um dado momento que Jesus volta e encontra todos o quê? Eles estavam o quê? Dormindo. Aí Jesus acorda, sabe quem? Pedro. Jesus estava na pegação de pé com Pedro. Ele não acorda Tiago e João, pode ler lá. Ele acorda Pedro. Falou: Pedro, tu não puder chorar comigo pelo menos uma hora? Ô Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te falar aqui uma coisa para você. Você não está orando, né? Mas você sabe o que aconteceu hoje? Satanás pediu para te peneirar como trigo. Pediu para te peneirar como trigo. Mas eu orei por ti. Eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Mas você precisa fazer a tua parte, Pedro. Você precisa orar. E Pedro: tá bom, senhor. Sim, senhor. Ora aí. E vai. Jesus vai, ora. Quando Jesus retorna, está lá. O que ele estava fazendo novamente? Estava fazendo o quê? Dormindo, os 3 novamente dormindo. Jesus só chacoalha a cabeça, retorna, e pela 3ª vez Jesus vai orar. E Jesus ora mais um pouco. E quando Jesus retorna, qual é a cena que Jesus vê? Qual é a cena? A mesma cena. Dormindo de novo. Tiago estava que nem o Renato, tinha o presbítero Renato, Daniel, de cócoras, com a cabeça lá na terra e a anca lá em cima, né? Tiago, né? João estava babando no peito de Pedro. Pedro estava roncando de boca aberta. O que Jesus faz? Acordem! Jesus: acordem! O inimigo se aproxima. Mas dá um pulo, hein? Já acordou assustado? Já acordou assustado ou não? Eu imagino o Tiago, que estava dormindo com o pó, com a cara no chão, né? Porque fala lá, né? Coloca a tua cara no pó. Que eu tinha, mas tem que pôr a cara no pó e orar e não dormir, né? Eu imagino o susto que eles tiveram. Acorda que o inimigo está chegando. O inimigo se aproxima. E nisso eles levantam. E eles levantam, o coração devia estar batendo que nem coração de criança de 1 ano. Os outros também, que estavam mais distantes, com certeza também estavam dormindo. E eles vêm junto de Jesus. E quem vem entrando? E quem vem vindo lá longe? A guarda do templo. Na frente, quem estava? Judas, o apóstolo Judas, né? Judas vem, dá um ósculo em Jesus. Todo mundo sabe o que é ósculo, né? Amém? Beijo, né? Dá um beijo na face de Jesus, entrega Jesus. E os soldados do templo vai prender Jesus. Quando os soldados vai pegar Jesus,
Pedrão de novo entra em ação. Olha Pedro de novo. Ô Pedro, você é terrível. Pedro baixou a cabeça. Pedro entra em ação novamente. Pedro pega a sua espada e dá uma espadada, que eu acho que ele queria cortar o pescoço. Ele errou e corta a orelha de um dos guardas, chamado Malco. Aí Jesus de novo. Pedro, era impossível, Alex. Jesus de novo, Jesus repreende Pedro. Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com a espada fere, por ela será ferido. Eu não preciso da tua ajuda, Pedro. Eu queria lá que vocês orassem por mim, aqui não. Orasse comigo, eu não preciso da tua ajuda. Ou você acha que se eu quiser, eu oro ao Pai, e o Pai me manda mais de 12 legiões de anjos para me socorrer? Eu não estou sozinho, Pedro, eu não preciso desse tipo de ajuda. E Malco está lá, sangrando, e aquela orelhona no chão, aquela baita daquela orelha, né? Agora entenda uma coisa interessante. Jesus pega a orelha de Malco e coloca no lugar. Sabe por que Jesus fez isso? Primeiro, lógico, é uma questão de estética, e porque ele devia estar doendo, né? Obviamente. Jesus vai e coloca a orelha de Malco, do guarda, no local. Mas sabe qual é a razão maior de Jesus ter feito isso? É porque Malco era guarda da onde? Acabei de falar, da onde? Do templo. Fala aí, guarda do templo. Malco era guarda do templo. Se ele era guarda do templo, ele então era um levita. Amém? Ele pertencia à tribo de Levi. E se ele pertencia à tribo de Levi, é por isso que ele era guarda do templo. Porque para se trabalhar no templo, precisava ser da tribo de quê? Levi. Estão aprendendo, né? Precisava ser da tribo de Levi. Então Jesus coloca a orelha de Malco novamente, né, no lugar. Porque se Jesus não fizesse isso, Malco estaria o quê? Incompleto, estaria com defeito, estaria maculado, e Malco não exerceria mais a função de guarda do templo. Os irmãos estão entendendo? Jesus não deixou nada para trás. Jesus não deixou nada por fazer. Então Malco foi curado, recebeu o milagre e pôde continuar exercendo a sua função de guarda no templo. Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém? Glória a Deus. Bom, após isso, Jesus então é preso, e Jesus é levado pelos guardas até a presença do sumo sacerdote. E uma grande multidão acompanha este feito, inclusive Pedro e João. Eles acompanham de longe, eles vão assistindo de longe. Então, quando Jesus está lá no pátio do templo, perante o sumo sacerdote, e eles estão olhando de longe, eles estão assistindo de longe, e era uma noite fria. Então tinha uma fogueira feita onde as pessoas estavam se aquentando. Pedro então se aproxima daquela fogueira e fica ali, ouvindo a conversa, os murmúrios, e prestando atenção. Porque antes disso, quando Jesus
dizendo que estava com a alma toda angustiada, toda abatida. E Jesus disse que estava com sua alma penosa, porque se aproximava a hora de se cumprir aquilo a qual estava determinado. Pedro disse assim: Senhor, mesmo que todos aqui te traiam, todos aqui te abandonem, eu jamais vou lhe abandonar. Veja bem, olha o que Pedro diz: eu jamais vou lhe abandonar. Então, quando Jesus é preso, e ele está lá no pátio do sumo sacerdote, e Pedro então está ali, e ele então lembra que Jesus disse para ele quando ele falou isso. Quando ele fala que ele nunca abandonaria Jesus, Jesus disse para ele: Pedro, em verdade te digo, que antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Você vai me negar, Pedro. Você vai me negar que me conhece. Você vai negar isso durante 3 vezes, e depois o galo vai cantar. Então Pedro acompanha Jesus de longe, e ele está ali no pátio, e ele começa a se aquentar diante daquela fogueira. Então vem uma serviçal que está por ali, chega próximo de Pedro e diz assim: tu és um dos discípulos de Jesus. E ele diz: eu não conheço esse homem. E ele sai de perto, e ele sai dali da fogueira, e ele vai até o alpendre. Quando ele está lá no alpendre, observando de longe, chega mais uma outra serviçal e diz assim: eu conheço você, eu já vi você com Jesus, você é um dos discípulos. E aí ele jura, ele fala assim: eu juro por Deus, eu não conheço esse homem. Então ele sai dali, e ele, como é impossível, nós falamos aqui das personalidades, e ele começa, ele está nervoso, ele está angustiado, e ele começa a conversar e falar, aí chega um e fala assim: espera um pouco, o teu sotaque está te condenando, o teu sotaque é de Galileu, você realmente é um discípulo de Jesus. Aí diz que ele não nega, e não somente jura, mas agora ele pragueja. Ele fala: eu já disse que eu não conheço esse nome. Eu sei lá que palavrão que ele usou, mas ele usou palavrão. Diz a Bíblia que Pedro usou palavrão. Ele fica bravo: eu nunca conheci esse homem, me deixa em paz. Quando ele fala isso, o galo canta. E quando o galo canta, Jesus olha para Pedro. A palavra dessa dizendo: Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, e Jesus olha para Pedro, Pedro então olha para Jesus, o galo canta, e diz a Bíblia que ele sai dali chorando amargamente. Chorando amargamente. Quando o dia vai amanhecendo, depois de Jesus ter surrado, se humilhado verbalmente, de todas as formas, e o dia vai amanhecendo, Jesus é mandado para o Pretório, aonde ficava Pilatos. Aí, resumindo, Pilatos vai e interroga Jesus, e depois nós sabemos que ele manda, depois retorna, e ele condena Jesus à crucificação, condena Jesus à morte de cruz. 9h da manhã, Jesus está sendo crucificado. 3h da tarde, Jesus morre. Antes das 6 da tarde, Jesus é retirado da cruz e é levado para o sepulcro. Amém?
E aí no primeiro dia da semana, porque isso é na sexta-feira, então o terceiro dia, o primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, logo pela manhã, as mulheres vão até o sepulcro. Quando elas chegam ao sepulcro, o que elas veem? Qual é a visão? A pedra está removida, a pedra está fora do lugar, e elas então entram dentro do sepulcro, elas entram ali dentro, e diz o evangelista Marcos, que elas veem um varão, vê um anjo assentado logo à direita, e o anjo diz assim: vocês procuram a Jesus o Nazareno? Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Aleluia! Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Olha que interessante, o que o anjo vai dizer? O anjo vai dizer assim, pastor, viu? Vai, fala para Pedro, fala para Pedro e para os outros discípulos ir para Galileia, porque lá Jesus vai se apresentar a eles. Olha, Pedro de novo. Jesus estava com marcação com Pedro, não estava? E elas vão, e isso aí está em Jerusalém. E elas vão e contam, fala, Jesus nos apareceu, e nós conhecemos a história, uns acreditam, outros não acreditam, e Jerusalém, Galileia dá mais ou menos 100 quilômetros. Então vamos para Galileia, porque é lá que nós vamos encontrar o mestre. E eles vão caminhando, e eu creio que cada caminhada que Pedro dava, ele ia lembrando, se martirizando, lembrando, eu neguei Jesus, eu neguei o mestre, o que vai acontecer agora? Mas vamos lá, não tem escapatória, eu vou ter que encarar o homem, vou me encontrar com ele, e vai. E eles vão para a Galileia. Quando eles chegam na Galileia, eles esperam o quê? Encontrar Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus não estava. Eles não encontram Jesus. E eles ficam então ansiosos, e Pedro muito mais. E aí Pedro então, ele já está desgostoso. E Pedro diz assim: sabe de uma coisa? Eu vou pescar. E quando Pedro diz assim, eu vou pescar, os outros discípulos dizem assim, nós vamos também. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Um líder, ele pode influenciar para o bem ou para o mal. Ele pode influenciar para o ânimo e para o desânimo. Sabe qual é a interpretação desse eu vou pescar? Pedro não se considerava mais discípulo. Pedro não se considerava mais apóstolo, porque ele diz assim, eu neguei Jesus, eu não sou digno mais, eu não tenho mais relação com esse Cristo, eu neguei Jesus, para mim está acabado, para mim está perdido. Quer saber de uma coisa? Já que está tudo perdido, eu vou pescar. E os outros, porque Pedro era a figura da liderança. Bom, nós precisamos orar pelos líderes, para que os líderes tenham sabedoria, para que a liderança possa ter sabedoria das decisões que foram tomar, porque dependendo da decisão que um líder toma, os outros vão atrás, e se for uma decisão má, como é que fica? Como é que fica? E eles vão atrás de Pedro. Pedro vai pescar, eles vão também. E eles estão lá pescando, onde nós lemos, lá em João capítulo 21. E eles estão pescando. E eles olham, vê alguém lá na praia, porque eles estão a mais ou menos 100 metros da praia. E eles veem um homem. E aí, esse homem grita assim: filhos! Olha, Dani, filhos. Pô, no barco só tinha traíra.
No barco, irmão, só tinha traíra no barco. Estava Pedro e os seus discípulos. Todo mundo fugiu quando Jesus precisava. Pedro era o pior de todos. Mas Jesus disse: filhos, filhos, pescaram alguma coisa? Não? Então joga a rede aí, ó, pro lado direito, que vocês vão pegar. Aleluia, aleluia. Irmão, não importa, irmão. Volta para Jesus, meu irmão. Volta para Jesus. Não desanima não. Não vai pescar não. Não desanima não. Jesus, não importa, por mais que nós erramos, por mais que nós nos fraquejamos, mas Deus conhece o nosso coração, e Jesus não nos condena. Jesus não nos aponta o dedo, porque era isso que Pedro estava com medo. Ele vai me apontar o dedo, ele vai me condenar. Mas não, ele diz: filho, aleluia, filho. Aí João, que era o discípulo que Jesus amava, porque era mais íntimo de Jesus, onde Jesus contava as suas mais profundas intimidades. É por isso que foi o discípulo que morreu por último, que escreveu o Apocalipse. Morreu aos 98 anos, 94, 98, morreu velho, cheio de vida. João disse assim: Pedro, é o Senhor, é Jesus que falou com a gente. Quando Pedro ouve isso de João, ele está nu. Não, sou homem, é um pescar à vontade, né? Ele está nu. Então ele coloca as suas vestes e ele pula na água. E ele vai a nado. E ele vai a nado. E ele chega então na praia. Quando ele chega na praia, Jesus já não está mais ali. E ele vai então mais à frente. E Jesus então agora está sentado ao lado do quê? De uma fogueira. De uma fogueira. Na fogueira tem peixe, na fogueira tem pão. Pedro, em silêncio, senta do ladinho e fica quieto. Os outros discípulos vão se aproximando. Todos sentam em volta daquela fogueira e ninguém fala nada. Todo mundo quietinho. Come o peixe, come o pão e ninguém fala nada, presbítero Mauro. Um olhando para o outro, querendo perguntar, mas com medo, porque eles sabiam que era Jesus. Eles sabiam que era Jesus que estava ali, mas a coragem de falar. Às vezes, irmãos, às vezes não dá coragem para dizer para Jesus os nossos sentimentos. Às vezes nós dobramos os joelhos e nem para Jesus dá para contar aquilo que nós fazemos. Mas Jesus sabe todas as coisas. Nós não precisamos falar, nós não precisamos abrir a boca. Jesus sabe tudo sobre a nossa vida. Aí, como ninguém fala nada, Jesus então se manifesta. E olha que coisa. Jesus disse assim: Simão Pedro, filho de Jonas. Bem identificado, né? Bem identificado. Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses outros que estão aqui? Pedro diz assim: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Depois Jesus pergunta: Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Ele já não pergunta mais: tu me amas mais do que os outros? Ele: tu me amas? E Pedro responde: Senhor,
Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aí pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Diz que Pedro se entristece. Pedro fica triste, porque já era a terceira vez que Jesus pergunta para ele. E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Pois bem, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sabe qual é o princípio de tudo isso? Por que que Jesus fez tudo isso? A fogueira, lógico, que era para lembrar. Era para lembrar, porque foi à beira de uma fogueira que ele nega Jesus. E é na beira de uma fogueira que ele tem que confessar a Jesus agora. Mas o princípio de tudo isso é muito maior, muito mais espetacular, porque Jesus está dizendo no íntimo de Pedro: Pedro, eu estou te ensinando, Pedro, que na mesma geografia que tu caíste, é nessa mesma geografia que eu te levanto. É na mesma situação, é na mesma geografia. Era uma fogueira, as pessoas estavam ao redor, você me negou, você pegou, mas é na mesma geografia que eu te renovo. É na mesma geografia que eu te levanto. É na mesma geografia que eu te restauro. Meu irmão, minha irmã, fique tranquila. Se você crê em Deus, se o seu coração está firme diante de Deus, pode ter certeza, é na mesma geografia que Ele te levanta. Aleluia, louvado seja Deus. E aí então, e depois de Jesus fazer as 3 perguntas, e quando Jesus então pergunta, quando Jesus diz pela primeira vez: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que a todos esses outros? É óbvio que Pedro estranhou. É óbvio que Pedro achou estranha essa pergunta. Tu me ama mais que os outros? Ora, eu não posso te amar na mesma medida que os outros te amam? Por que eu tenho que te amar mais que os outros? É porque Pedro, por causa da sua personalidade, por causa de dizer as coisas sem pensar, Pedro disse assim: mesmo que todos os outros te traiam, mesmo que todos os outros te abandonem, eu jamais. Sabe o que Pedro estava dizendo lá? Pedro estava dizendo assim: eu te amo mais que os outros, eu sou fiel ao Senhor mais que os outros, eu sou melhor do que meus irmãos, eu tenho mais espiritualidade do que todos eles que estão aqui. Aí Jesus agora pergunta: Pedro, tu me ama mais do que esses outros? Jesus está dizendo: Pedro, você ainda vai continuar no seu pedestal? Pedro, você ainda vai continuar achando que você é alguma coisa? Pedro, você ainda vai continuar achando que você é alguma coisa sem mim? Você acha que você é melhor do que teus irmãos, Pedro? Aleluia! É por isso que Pedro pergunta, que Jesus pergunta, e ele tem que responder. Agora, olha que interessante, Pedro não aprendeu a lição não, porque quando Jesus pergunta: Pedro, tu me ama mais que os outros? Ou Pedro, tu me ama? Jesus pergunta no aramaico, e o Alex gosta, né? Baruch atah Adonai, né? E o Alex gosta. Jesus pergunta com o amor ágape: Pedro, tu me amas? Ou seja, Pedro, tu me amas incondicionalmente? Tu me amas apesar de qualquer coisa? Tu me amas apesar das tribulações? Tu me amas apesar das dificuldades? Tu me amas incondicionalmente, independentemente daquilo que eu possa te fazer? Você me ama? Pedro não responde com o amor ágape. Pedro responde com o amor fileus ou filos.
que é o amor de amigo. Quando ele diz: Pedro, tu me ama mais que os outros? Não, Senhor, eu gosto mais do Senhor do que os outros. Pedro, tu me amas? Não, eu gosto do Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Eu sou apaixonado pelo Senhor. Eu gosto do Senhor. Então, aí depois, já estou terminando, meu irmão, já passou o meu horário aqui, né? Aí, deixa eu só. Aí quando aí lá no verso 18 e 19 do capítulo 21, aonde Jesus fala que Pedro não teria as forças, quando ele não tivesse mais forças para caminhar por si só, quando ele não tivesse mais força física, quando ele tivesse que depender de alguém para levá-lo para algum lugar. Jesus disse assim: Pedro, quando isso chegar, será nesse momento, quando você for levado pela mão dos outros, quando você não tiver mais reação, quando você não tiver mais reação, quando você não tiver mais reação, Pedro, quando isso acontecer, você vai ser levado, quando mesmo que você não queira, você vai ser levado, e você então vai glorificar a Deus na sua morte. Porque quando Pedro nega Jesus, ele peca contra Jesus. Quando ele diz que ele morreria por Jesus, isso ficou gravado nos céus. Ô, irmão, cuidado com o que você fala, hein? Cuidado com os seus desejos. Quando ele diz: eu morro por ti, Senhor, eu morro por ti, isso ficou gravado. Jesus disse assim: vai chegar um momento que você vai morrer mesmo, para a glória de Deus. Você sabe o que aconteceu? Você já leu? Pedro é levado, porque ele não conhecia, ele não queria, e Pedro então vai ser o quê? Crucificado. Vai ser morto crucificado, da mesma forma que Jesus foi crucificado. E aí Pedro diz assim: para mim é uma honra morrer como meu mestre morreu. Ele falou assim: nós podemos dar um jeito nisso, e coloca Pedro de ponta cabeça. E Pedro morre crucificado de ponta cabeça. Mas tudo isso foi para a glória do Senhor. Sabe o que aconteceu? Jesus não restaurou só a vida de Pedro, Jesus restaurou o ministério apostólico de Pedro. Pedro não se considerava mais apóstolo, mas Jesus restaurou ele, e ele encabeçou a lista dos apóstolos. Se coloque em pé em nome de Jesus. Extrapolei aqui. Aleluia. Extrapolei aqui, irmãos, um pouquinho. Os irmãos me perdoem, mas é que eu peguei um pouquinho aqui lá do encontro, lá, né? Um pouquinho da unção. Aleluia. Feche teus olhos. Em nome de Jesus, feche teus olhos. Restauração, irmãos. Nós precisamos ser restaurados por Deus. Nós precisamos ter a nossa vida restaurada. E mais do que as nossas vidas, nós precisamos ter o nosso ministério restaurado. Talvez você está com o ministério parado. Talvez você está aqui nessa noite e você tem um chamado de Deus e o teu ministério está parado. Deus quer restaurar isso da sua vida. Deus quer restaurar isso da sua vida. E se você está angustiado por algum motivo, se você está passando por algum perrengue, você está passando por alguma tribulação, alguma dificuldade, não sei se financeira, não sei se familiar, não sei se na vida conjugal, eu não sei, mas Deus nessa noite, Ele quer restaurar. Como Ele restaurou Pedro, que era uma pessoa impulsiva, era uma pessoa difícil de lidar. Deus restaurou. Imagine se Ele não vai restaurar você, que é uma pessoa tão dócil, tão boa. Aleluia. Oh glória, né, Marcela? Uma pessoa tão boazinha, como Ele não vai restaurar? Ele restaurou Pedro, irmão.
Deixa eu te dizer, existe um ditado que pau que nasce torto morre torto. O pau que nasce torto morre torto mesmo, mas o homem não. O homem nasce torto, mas Jesus endireita. Aleluia! É só se entregar a Ele, porque não há quem fique de pé diante do Senhor Jesus. Aleluia! Feche seus olhos em nome do Senhor. Vamos orar. Pai de poder, Pai de glória. Meu Deus, Pai de poder. Oh Pai, eu oro nessa noite, Senhor meu Deus, juntamente com a tua igreja, meu Pai. Senhor meu Deus, nos restaura, meu Pai querido, restaura sentimentos, restaura desejos, restaura, meu Pai, a nossa boa ambição, Senhor meu Deus, restaura, meu Pai querido, nossos sonhos, meu Deus de poder, restaura os nossos ministérios, meu Pai, coloca sobre nós, ó Pai, uma nova unção, um novo poder, meu Pai, uma nova perspectiva de vida, ó Pai de poder, nos restaura, assim como o Senhor restaurou a Pedro, assim como o Senhor restaurou os outros discípulos, assim como o Senhor restaurou eles, nos restaura, meu Pai querido. Estamos abertos para receber de Ti o bálsamo, estamos abertos para receber de Ti o remédio, estamos abertos para receber de Ti a cura, meu Pai. Nos cura, meu Pai, cura nossa alma, cura nosso espírito, cura nossa carne nesta noite, meu Pai. Nós oramos crendo em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Aleluias. Irmãos, nós não podemos terminar este culto sem antes eu dizer aqui para você que se encontra aqui, que talvez como Pedro, se sentindo com vergonha de Jesus, mas Jesus vem ao seu encontro e começa a mudar a sua sorte, como aconteceu ali na vida de Pedro, e disse assim: joga a rede do lado direito. Jesus naquele momento, dizendo esta palavra, Pedro vai lá, joga a rede juntamente com aqueles discípulos, e eles pescam 153 grandes peixes. E eles vêm, eles começam a perceber: Jesus, como o presbítero disse aqui, fica quietinho, talvez envergonhados, com medo do que Jesus ia dizer. Mas Jesus então começa a ministrar. Jesus hoje veio ao nosso encontro ministrar ao nosso coração, para restaurar as nossas vidas. E você que está aqui esta noite, talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, talvez você precisa se reconciliar com Jesus. Jesus já veio ao seu encontro, Jesus está à beira da praia, a fogueira está acesa, o pão já está na brasa, o peixe também está, a mesa está preparada para você. Jesus tem um banquete para nós, mas Ele deseja restaurar a sua vida. Ele está te convidando. Hoje é o momento de você recebê-lo. Esse é o momento de você vir até a presença dEle. Talvez você está aqui e nunca recebeu Jesus como seu Senhor, como Salvador da sua vida. Este é o momento. Esta é uma palavra de restauração para as nossas vidas. Jesus deseja nos restaurar. Tem alguém aqui nesta noite que deseja reconciliar nesta noite com o Senhor? Alguém que deseja voltar para os seus caminhos? Tem alguém aqui nesta noite que deseja aceitar Jesus e dizer: eu quero esse Jesus, eu quero viver para esse Jesus que veio ao meu encontro com esta palavra para restaurar a minha vida? Dê um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você nesta noite. Tem alguém? Dê um sinal, por favor, nós queremos orar. Aleluias. Vem aqui, vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Vem aqui por bondade, vem aqui à frente. Aleluias.